Primeiro, eu não estava presente no dia que houve a posse do novo ministro da Educação, ministro Aloysio Mercadante, e pela plataforma e o desejo dele no seu discurso de posse, nos deixa um alento muito grande, principalmente entendendo, como aqui falou muito bem, e é o grande defensor dessa casa do tema da educação, o senador Cristóvão Buarque, onde o desenvolvimento só é alcançado através da educação. E o ponto que eu quero destacar aqui hoje foi quando o ministro Aloysio Mercadante, abordando uma nova ideia dentro do Ministério da Educação, de tornar o ensino médio do Brasil ainda verdadeiramente profissionalizante. Porque hoje se conclui o ensino médio e o que se coloca dentro dessa qualificação é apenas a conclusão do ensino médio. Nós não preparamos efetivamente os estudantes, através do ensino médio, para uma profissão, para estar pronto para o mercado de trabalho, a não ser que entre ou numa escola técnica ou no ensino superior efetivamente. E vi, a partir daí, o multiplicar dessa opinião de editoriais em jornais, vendo que o Conselho Nacional de Educação adota uma grade curricular ainda hoje mínima e obrigatória para que o estudante possa concluir o ensino médio em torno de 4 áreas de conhecimento, 9 matérias obrigatórias, subdividida em 12 disciplinas. Um currículo extenso, aliado, às vezes, em grande parte, ao mau preparo daqueles que vão levar esse conhecimento, ser um investimento eficiente nessa área e que chega a dados alarmantes, com a média de 1 ano e meio de reprovação escolar, isto quando não resulta em evasão escolar, menos de 50% dos alunos concluem o ensino médio com média inferior a 4 na prova objetiva do Enem. Onde, nos países desenvolvidos, o currículo oferecido ao aluno de ensino médio é diversificado, não existindo um currículo mínimo obrigatório para todos. E muitas disciplinas oferecidas preparam efetivamente os alunos para o trabalho. Entre 30% e 70% dos alunos cursam uma vertente profissionalizante do ensino médio. E isto implica em uma menor evasão escolar, além de propiciar a oportunidade de trabalho para os estudantes que não desejarem continuar os estudos e concluir o ensino superior. Eu acho que esse é um ponto importante, além das transformações que devem ocorrer na gestão, e esperamos que ocorra, do ministro Aloysio Mercadante. Essa é uma bandeira que eu acho que planta para o ensino médio profissionalizante no Brasil, um ponto para preparar essa nossa juventude para um país que queira ser verdadeiramente desenvolvido. E indo nesse mesmo tema da educação, eu quero transpor isso para o estado do Piauí. Apesar de que nós não temos também índices na educação que nos dê nada a comemorar. Eu vendo a mensagem que o governador leu, como todos os governadores iniciaram o ano legislativo, no início desse mês de fevereiro, e um dado, para mim, se entusiasmou por um lado, mas quando fui verificar, não se traduz na realidade. O governador disse que assumiu o governo com 19 escolas estaduais em tempo integral. Em um ano, saltou de 19 para 181 escolas. Eu fiquei muito entusiasmado. E promete que nesse ano, senador Pedro Simon, o Piauí atinja 330 escolas. E aquilo me despertou a curiosidade, vendo a realidade andando nos municípios do Piauí. São escolas sem bibliotecas, algumas delas com infraestrutura precaríssima, sem falar na questão humana de investimento no pessoal, que é o elemento mais importante da educação, que é o professor.
Ficamos muito felizes quando, o ano passado, um professor de uma pequena escola, de uma pequena cidade, senador Clésio Andrade, de Cocal dos Alves, foi homenageado pela revista Alfa como Homem do Ano, concorrendo com grandes empresários, com políticos, com figuras eminentes da cultura brasileira, e um professor do interior do Piauí, um esforço próprio, que fez com que mais de 120 alunos daquela escola tenham sido premiados em diversas Olimpíadas de Conhecimento a nível nacional. E quando procurei o INEP aqui em Brasília, quando quis confrontar os números, aí o susto do Ministério da Educação foi grande também, porque nós estamos, se isso ocorresse, anos-luz à frente de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, e nós não estaríamos assim na lanterna dos investimentos em educação, como tem ocorrido quando se apura o IDEB, quando se apura o Enem, e o Piauí sempre fica na lanterna dessas avaliações. Essa não é a realidade. A realidade é bem diferente, onde nós temos a estrutura do Estado carente, onde nós desejamos que um dia esse desenvolvimento do Estado através da educação, como proclamava o senador João Calmon, aqui mesmo no próprio Senado, que parafraseava, e isso sai na TV Senado, uma frase do Washington Luiz, quando foi presidente do Brasil, que dizia que governar era abrir estradas, e o João Calmon, senador João Calmon, dizia que governar é abrir escolas. Nós só teríamos um governo desenvolvido quando tivéssemos uma educação preparando o nosso povo para o desenvolvimento. E é lastimável a situação da nossa universidade estadual, que lá nesse relatório coloca que esse ano serão investidos 111 milhões de reais, neste ano, senador Petecão, onde nos últimos anos foi investido, em média, 54. Nós queremos que seja investido efetivamente, não apenas num livro ou numa mensagem de marketing, mas que seja efetivamente investido para que, nos anos seguintes, nós venhamos aqui enaltecer o desenvolvimento do Estado, mas principalmente através da educação do Estado do Piauí. Outro ponto que eu queria destacar, senhor presidente, é que ontem nós tivemos, com a bancada do Estado do Piauí, uma visita ao DENIT. Nós não tínhamos ainda visitado aquele órgão para tratar de investimentos do Estado do Piauí depois da posse do novo diretor-geral, general Jorge Ernesto Pinto Frax, e da nova diretoria que se compõe. Tratando de investimentos na 135, tratando de investimento da BR-222, que é uma importante rodovia que liga o Ceará à cidade de Fortaleza, passando pelo norte do Piauí, cortando o norte do Piauí, São Luís e chegando a Belém, e ficamos muito entusiasmados. Foi a primeira vez que nós fomos àquele órgão e tivemos informações confiáveis. Saímos tranquilos de que essa nova gestão do general Jorge Ernesto Pinto Frax, o diretor executivo, doutor Tarcísio Gomes de Freitas, dará uma nova cara àquele órgão. Muito precisa ser feito pela radiografia que encontramos, nas palavras do general, o órgão precisa de um olho atento do governo federal para que volte a estruturar o DENIT, para que ele atenda às necessidades do investimento de infraestrutura rodoviária desse país e de transporte, mas saímos confiantes que essas obras são prioritárias para o governo federal e para o DENIT, e confiantes na condução daquele órgão através do general Jorge Ernesto. E, por último, senhor presidente, queríamos apenas registrar que a cidade de Teresina teve, no mês de setembro do ano passado e janeiro desse ano, manifestações que ficaram registradas, inclusive, através de órgãos de imprensa nacional, de mobilização de estudantes, quando questionavam um aumento de passagem de ônibus. E isso chegou-se às
vir de fato de agressões, de queima de ônibus, de manifestações bastante violentas, mas, graças a Deus, agora em janeiro, numa maneira transparente, conduzida pelo prefeito Elmano Ferrer, na cidade de Teresina, pela primeira vez se abriu a planilha, que era uma caixa preta dos custos do transporte urbano coletivo de Teresina, que hoje é o maior gargalo da cidade de Teresina e deve ser das grandes cidades do país, e se discutiu claramente, e se mostrou onde podia se melhorar para que o repasse para a população não penalizasse tanto a conta, o orçamento do cidadão, principalmente teresinense. E, pela primeira vez, a cidade de Teresina era uma das, se não a única, mas uma das poucas capitais do Brasil que não tem integração de linhas de ônibus, e passou a ter a partir de 1º de janeiro desse ano. Ainda não tem a licitação de linha de ônibus, mas isso é uma briga jurídica que deve ocorrer com o tempo. E não havia a participação efetiva do município de Teresina, nem do governo do Estado, em isenções para que o custo dessa passagem diminuísse. Isso, isenções de imposto no ônibus, no pneu, no combustível, para que esse custo ficasse mais adequado ao orçamento de cada cidadão teresinense. E o prefeito de Teresina abriu mão de parcela desses impostos para que esse aumento não penalizasse muito a nossa população. E começou, a partir dessa semana, uma mobilização para que o governo do Estado também incorpore. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, do Estado do Piauí, iniciou um recolhimento de assinatura de um indicativo de uma emenda a uma lei de incentivos fiscais do Estado, para que o Estado também, que tem 3/4 da arrecadação do ICMS, passe também a contribuir com a parcela dessa isenção nesse preço da passagem, para que ele diminua ainda mais, já que, só para se ter uma ideia, que o combustível influencia aí em 23% no custo da passagem de ônibus. E nós subscrevemos, fomos um dos primeiros a assinar esse recolhimento da assinatura e desejamos ao deputado que alcance esse número, que a classe dos estudantes que foram às ruas abracem esse objetivo e que o governador se sensibilize para que nós possamos dar à população de Teresina uma passagem de ônibus mais justa, com preço que venha tanto propiciar a melhor adequação no orçamento doméstico, mas também que possa fazer com que possamos cobrar que esse serviço cada vez melhore. Era esses registros que tinha que fazer, presidente, e agradecer a sua paciência.